bom dia para vocês. Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem, ok? Hoje teremos aula de correção e uma rápida revisão dos assuntos que cairão na nossa avaliação, que será essa semana, né? Pegue aí o seu livro, seu lápis, sua borracha e façam as devidas correções. Nós vamos começar pela correção. Deixa eu só abrir aqui meu livro, da página 76, terceira questão. Acompanhe aí. Analise a tabela abaixo. Seres que se agrupam de modo cooperativo, temos as abelhas, seres da mesma espécie que formam uma unidade anátoma fisiológica, temos aí os corais, troca mútua de favores sem interdependência, nós temos o caranguejo ermitão e a anêmona do mar. As relações entre os organismos analisados são, vocês marcaram quais aí? Vocês já estão vendo ali, né? A correta, a letra C, sociedade, colônia e cooperação, porque seres que se agrupam de modo cooperativo é a sociedade. Seres da mesma espécie que formam uma unidade anátoma fisiológica é uma colônia. Troca mútua de favores sem interdependência é um exemplo de cooperação, não é isso? Questão 4. Qual o tipo de relação existente entre o homem e o boi justifique relação de predadismo, né? O homem é o predador, porque ele mata o boi é a sua presa, tá ok? Então, o homem predador mata o boi, que é a presa, para fazer dele o seu alimento. No predatismo, o predador mata a sua presa para se alimentar. Questão 5. Considere as relações ecológicas e os pares de organismos enumerados abaixo. Aí eu já coloquei na ordem certa, já formei os pares, tá? Parasitismo, exemplo, cão e lombriga. Mutualismo, exemplo, cupim protozoário. Comensalismo, exemplo, tubarão e peixe-piloto. Predatismo, exemplo, cobra e rato. Então, ficou dessa forma aí a resposta de vocês. Vocês vão marcar onde tem primeiro a letra C, segundo a letra B, terceiro a letra A e quarto a letra D, ok? Questão 6. Complete as frases. O piolho vive no couro cabeludo das pessoas, alimentando-se de células mortas. Porém, quando não há mais resíduos e células mortas, ele começa a atacar a pele. Nesse caso, o piolho passa de resposta comensal para o quê? Ectoparasita. A pessoa que está com piolhos é um hospedeiro. Fizeram assim? Vocês são muito inteligentes. Questão 7. Como se caracterizam as relações desarmônicas de exemplo? São associações de seres vivos em que ocorrem prejuízos para pelo menos um dos envolvidos. Exemplo dessa relação: pernilongo e seres humanos, lombriga e cachorro, carrapato e boi, porque um deles aí foi prejudicado. Muito bem. Passemos para a última página de nossa correção, que é a página 79. Qual é o elemento que possibilita a um ser vivo sobreviver às condições hostis de um determinado ambiente? Sabemos que é o processo de adaptação, não é? É a adaptação que faz com que exista essa possibilidade de sobrevivências ou de sobrevivência em diversas condições, por mais difíceis que sejam. Questão 3. Quais as principais contribuições de Lamarck e de Darwin para a ciência? Que diferenças suas teorias apresentam? Muito bem. A ideia de adaptação e de transmissão de características aos descendentes. Darwin, ele introduziu o conceito de seleção natural para explicar que o mais apto sobreviviam, né? Já Lamarck considerava que era o esforço, ou seja, o uso e desuso, que levava à adaptação. Vocês vão entender melhor o que é esse uso e desuso relatado por Lamarck nessa questão aqui agora, ó.
que é a questão 3. No contexto ambiental, o que significa a expressão uso e desuso? Dê exemplos. Quando um órgão é muito usado, estimulado, ele se desenvolve. Caso contrário, ele se atrofia. Um exemplo disso são os músculos, que quando muito trabalhados se desenvolvem. Quando não são estimulados, se atrofiam. Na prática, um exemplo. Você já viu alguém bem malhado, né? Bem bombado, como costumamos dizer. Essa pessoa, por que ele ficou assim? Porque geralmente ele frequenta uma academia, ou ele faz exercícios localizados, ele pega peso, ele exercita, ele trabalha aqueles músculos e aqueles músculos ficam evidentes, crescem, ficam definidos. Agora, você já viu uma pessoa que é cadeirante, que tem uma deficiência, que não pode andar? Geralmente, os membros inferiores, as pernas dessa pessoa, ela vai ficando atrofiada, vai ficando mais murchinha, mais magrinha, porque esse músculo não está sendo trabalhado, ok? Entenderam aí, né? A questão do uso e do desuso. Quanto mais usado o membro, mais estimulado ele ficará. Se deixarmos de usá-lo, ele irá atrofiar-se, tá? Última questão, questão 4. Para responder, considere as expressões abaixo. Uso e desuso dos órgãos, falamos nesse instante, seleção natural, transmissão hereditária de caracteres adquiridos. Em sua teoria, Lamarck, ele se apoiava em quais ou em qual dessas teorias aí acima citado? Vocês já viram aí, que foi na teoria 1 e 2, né? Lamarck, ele defendia o uso e desuso dos órgãos, ele tinha essa teoria, e a transmissão hereditária de caracteres adquiridos, tá? As características de um indivíduo passavam para os seus da mesma espécie, tá? Já aí Darwin, ele defendia a seleção natural. Então aí a letra B. Muito bem, meninos, essa foi a nossa revisão. Essa foi a nossa correção. Agora, rapidamente, eu vou falar sobre os assuntos que cairão na prova, tá? Fique bem atento aí. Primeiro deles, ecossistemas brasileiros. Olha só, no final dessa aula tem uma surpresinha para vocês, tá certo? Fique aí ligadinho. Os ecossistemas brasileiros, ou os maiores ecossistemas brasileiros, nós podemos numerá-los 9, pelo menos 9, tá? E são esses que eu irei cobrar na avaliação. Vocês precisam estudá-los, saber as características da fauna e da flora de cada um deles, tá? Aí nós temos aí a floresta amazônica, cocais, cerrado, caatinga, manguezal, mata atlântica, pampas, mata das araucárias e Pantanal. Não vou falar muito sobre eles para não ficar muito extenso o nosso vídeo, tá ok? Mas você já viu que floresta amazônica abriga uma quantidade de fauna e de flora muito grande. Muitas espécies estão presentes ali. Floresta amazônica está na nossa região norte do nosso país. Cocais está entre a região norte e a região nordeste, né? Tem palmeiras ali. O cerrado, seguido aí da caatinga no nordeste. Aqui na nossa região mesmo nós temos pedaços de caatinga, né? Temos caatinga aqui na nossa região. Manguezal e Mata Atlântica estão na região litorânea, aí no litoral do Brasil. Pampas e Mata das Araucárias estão na região sul. A Mata das Araucárias, nós vimos que essa planta aí, essa árvore, ela leva até 30 anos para chegar ao seu desenvolvimento total, né? E ela cresce também cerca de 30 metros. Então, é bastante alta essa árvore aí. E o Pantanal, que está presente na região pantaneira, ok? Biomas terrestres também, os maiores biomas terrestres nós estudamos. O tundra, a taiga, florestas decíduas, campos e desertos. O tundra é o bioma mais frio do nosso planeta, tá? Ele recebeu esse nome porque é um local plano de planície, sem árvores. Lá não tem vegetação alta, né? Lá vai ter links, vai ter que é uma junção de fungos e algas, vai ter musgos, ervas, arbustos bem baixos. Lá é tão frio que
a maioria da água encontrada nesse ambiente está no estado sólido, né? Em forma de gelo, de neve. É a casa do pinguim e outros animais adaptados para resistir a esse frio intenso. Depois tem o taiga, que também é um ambiente frio, um bioma frio, um pouco menos que o tundra, seguido das florestas descidas, aonde já melhora um pouco, ali já tem 4 estações. Só voltando ali o tundra, para você ter uma ideia, lá são 10 meses de inverno e apenas 2 meses de verão. É por isso esse frio intenso lá. E o verão de lá é diferente do verão do restante do nosso planeta, tá bom? Então, na Florestas Descidas já tem ali 4 estações, certo? Aí a gente vai para o campus, por exemplo, a savana africana é um bioma campestre, né? Aqui o Pampas, no sul do nosso Brasil, é aquela revegetação rasteira, porque essa é a característica do Pampas, tá ok? E aí a gente vai para o deserto, que é o bioma mais quente do nosso planeta Terra. É a casa do camelo, né? Ali tem escassez de água, porque chove pouco. A vegetação ali, os arbustos, as árvores ali crescem afastadas umas das outras, a fim de que suas raízes possam se espalhar o máximo possível para que quando chova elas possam absorver a maior quantidade de líquido, ok? E aí a gente estudou sobre conservação ambiental, né? E um dos grandes problemas que é nossa conservação ambiental, que retrata um grande impacto negativo do homem no meio onde ele está inserido. É a questão do tráfico e da biopirataria. O tráfico é a extração ilegal de plantas e capturas e venda de animais silvestres de forma não legalizada. Tá bom? É tão grande essa prática que só fica atrás o tráfico desses seres vivos, né, de fauna, de flora, é tão grande que só fica atrás do tráfico de drogas e de armas, para você ver o tamanho do problema que enfrentamos, né? E a biopirataria é um termo de uso mais recente e ela vai além dessa comercialização ilegal. Ela significa apropriar-se tanto dos recursos genéticos como dos conhecimentos tradicionais dos recursos naturais e assim eles monopolizam, tá certo? Eles estudam, descobrem sobre e vão monopolizar aquele conhecimento. Relações harmônicas, nós temos aí, relação harmônica é quando são relações entre seres vivos cujo nenhum tem prejuízo algum nessa relação, como comensalismo, né, que visa a alimentação, enquanto um é beneficiado, o outro nem percebe, tá? Passa ali despercebido. O inquilinismo visa moradia, mutualismo, ambos são beneficiados. Exemplo disso são os links, né, que é uma junção de fungos e de algas. Um depende da sobrevivência do outro, tá ok? Se um não sobreviver, o outro também estará condenado. E protocooperação, que embora os dois sejam beneficiados, mas um pode muito bem viver sem o outro, diferente do mutualismo, tá? Relações desarmônicas, quando essa relação entre esses seres vivos, pelo menos um dos envolvidos, sofre algum prejuízo. Aí deixou de ser harmônica e passou a ser desarmônica. Exemplo, o predatismo, né, em que mata para comer. Um exemplo é o leão e o veado e tantos outros exemplos. Parasitismo, você vê que está ali dividido em parasitismo e ectoparasitas, né? Parasitismo, um exemplo de parasitismo é o mosquito picou, foi embora. Mas o ectoparasitas é aqueles que se alojam no interior, tá? Exemplo, a lombriga se encontra no interior do ser vivo, aí já passa a ser um ectoparasitas, tá ok? Nesses parasitas nós temos também um exemplo das plantas epífitas, né? Que como as bromélias é um exemplo disso,
que se desenvolvem no tronco de outras árvores, de outras plantas, tá? Aí temos também o amensalismo, uma das espécies inibe o desenvolvimento da outra. O exemplo disso são os fungos, né? Deles é retirado o antibiótico e o antibiótico ele impede a proliferação das bactérias. E o último aí, das relações desarmônicas, o esclavagismo. Dá proteção a um ser, mas visando escravizá-lo, a fim de dele tirar proveito, tá bom? E dessa forma o outro é prejudicado, né? Que se torna um escravo dessa relação. Um exemplo disso são as formigas e os pulgões. Muito bem, sigamos aí para a relação entre seres da mesma espécie. Aí no primeiro deles nós teremos a sociedade, que é um tipo bem organizado dessa relação na base de cooperação e divisão de tarefas. Um exemplo de sociedade, nós temos a sociedade das formigas, sociedade dos cupins, sociedade das abelhas, tá? Colônia. Nessa forma aí, nessa relação, os indivíduos também trabalham por um objetivo comum, mas há uma diferença em relação à sociedade, tá ok? Nas colônias, os componentes eles estão unidos fisicamente, podendo ou não desempenhar uma função específica, mas quando eles desempenham uma atividade exclusiva, específica, eles já apresentam adaptações morfológicas, eles já nasceram, né, com característica, com a formação de seus membros, de seu corpo apropriada para lidar com aquela atividade, tá? E a última aí que nós vamos mencionar é o canibalismo. Nessa interação, um indivíduo mata o outro da mesma espécie para obter alimento. E nós temos aí um exemplo que é a viúva negra, que depois de correlacionar com o macho, ela o mata. E finalmente, nós temos aí o último assunto que tratamos, que foi a adaptação. E nós sabemos que a adaptação é a capacidade que os seres vivos têm de se integrar ao meio, buscando condições favoráveis necessárias para a sobrevivência e para a reprodução da sua espécie, né? Formas de que seres foram adaptados para se adaptar a essa relação e se proteger dos seus predadores, nós temos aí mimetismo e camuflagem, que são parecidos, porém são diferentes. No mimetismo, o organismo, o ser vivo, ele já nasce com uma estrutura ou parecido com outro organismo. Exemplo disso é o inseto, né? O bicho folha. Ele parece ter uma estrutura de uma folha, parece uma folha, mas ele já nasceu assim, tá? No caso da camuflagem, ocorre quando determinado organismo apresenta um padrão de coloração semelhante àquilo que está à sua volta, dificultando a sua identificação. Ele vai mudar a tonalidade de acordo com o meio aonde ele estiver inserido. O exemplo disso é o camaleão e tantos outros, tá bom? Muito bem, meninos, eu espero que vocês façam uma boa prova e se saiam muito bem, ok? E como eu prometi que teríamos uma surpresinha no final, eu sei que todos estão com muita saudade da relação com os amigos, com os colegas, né, da sala, e aí eu preparei a nossa última foto juntos. Olha que legal, foi um dia muito especial para mim, foi o dia do meu aniversário, que vocês fizeram aquela surpresa maravilhosa e me emocionou muito. As duas turmas fizeram, né? Aí está, turma A e turma B. Olha que legal. Pena que não ficou tão nítido, mas essa foi a nossa última foto que eu quis trazer para vocês, tá bom? Deus abençoe, fique com Deus e até a nossa próxima aula. Beijo!